Então não tem como Como é que a Nutri auxilia as mamães que estão aí começando a introduzir os alimentos para os bebês, para as crianças, e aquelas crianças que de repente, eu não gosto disso, eu não quero isso, e acabam indo sempre optando para alimentos mais industrializados. Como é que a Nutri pode auxiliar nisso? Então, nessa questão ali da nutrição para crianças, né, o que a gente pode começar a fazer? No meu caso, eu trabalho mais com adultos, né, com mulheres adultas, homens adultos, mas atendo algumas crianças em determinadas ocasiões, mas não é o meu foco principal. Mas em relação à introdução alimentar, o que a gente tem que começar a pensar? Primeiro ponto, ela é feita a partir dos 6 meses de idade. Essa questão da introdução alimentar, a gente tem que começar, não igualmente a gente fazia no passado, com a questão do suquinho e com as frutas. A gente tem que começar com os tubérculos, com os legumes. Por quê? Porque eles não têm tanto gosto doce. O sabor doce e o sabor salgado, a gente já nasce gostando desses sabores. O azedo e o amargo a gente aprende. Então, se eu já começar a introdução alimentar com uma fruta que é doce, a criança não vai querer provavelmente a batata, o aipim, a batata doce. Vai parecer um sabor muito sem gosto para ele. Daí, no caso ali, às vezes se a mãe começa a introdução com o suco, já vai ter um sabor totalmente diferente. Então, essa questão ali em relação à introdução alimentar, o que é o ponto principal? Eu tenho que começar ali a partir dos 6 meses e, no caso, eu tenho que iniciar mais com essa questão ali dos alimentos que são os tubérculos, que são as raízes, que a gente vai ter um aproveitamento melhor na questão da criança aprender a se alimentar. E um ponto importante, todas as vezes da introdução alimentar, a mãe ela já quer que a criança saia comendo e que ela coma tudo. A introdução alimentar, como o próprio nome diz, é uma introdução, é um aprendizado. Então pode ser que naquela introdução alimentar... É um sabor desconhecido ainda para a criança. Ela vai, tipo assim, se ela comeu 3 colheres, é isso, é 3 colheres. Ela não precisa usar daquela refeição para ela estar alimentada totalmente. Até 1 ano de idade é treino. Depois de 1 ano a gente acaba começando a utilizar a comida realmente como algo que vai abastecer energeticamente essa criança. Mas ali a mãe não precisa querer que a criança bata uma pratada aos 6 meses de idade. E esse primeiro mês ali, o 6º mês, as primeiras 4 semanas, é uma quantidade muito pequenininha. E isso é algo normal. E em relação a crianças que não gostam dos alimentos, que elas não querem, o que eu costumo sempre falar em consultório? Quem é responsável pela alimentação em casa é o pai ou o responsável dessa criança. Às vezes até o exemplo, né? Também. Então, se o pai e a mãe não querem que a criança consuma refrigerante o tempo todo, não tenha em casa. Limite esse consumo, por exemplo, a gente vai comprar final de semana. Final de semana, em vez de comprar uma coca de 3 litros, 2 litros, comprar uma coca menor, porque todo mundo sabe que refrigerante na geladeira vai ser consumido até acabar. Então, em relação a essa questão, não quero que meu filho coma bolacha recheada, mas daí tu deixa no armário com livre acesso. Aí já vai fazer a compra do mês, compra um monte de bolacha recheada. Ou um monte, não quero que meu filho coma miojo, vai lá e compra um monte de... mas vai que a gente usa. Compra leite condensado, vai que a gente vai querer fazer a sobremesa. O que tem que começar a fazer? Eu vou comprar o leite condensado quando eu for fazer a sobremesa. Hoje em dia a gente tem mercado aberto até tal horário, não é igualmente era antes que eu tenho que comprar tudo agora nesse mês porque eu não sei quando eu vou... Tem que fazer a lista que eu não sei quando eu vou no mercado de novo. Essa questão ali, hoje em dia a gente vai semanalmente, não tem necessidade. Então, antigamente na questão ali, por exemplo, na época dos meus pais, eles faziam compra de mês porque... Há 30 anos atrás existia inflação, existia sei lá o que mudava tudo. Então, hoje em dia é outra forma de vida.
Então, se eu não quero que meu filho coma, eu não posso ter em casa. E em relação ali também não adianta querer que meu filho coma verdura se eu não comer. É o exemplo, né? É o exemplo do pai, da mãe, dos avós. E de cozinhar, de repente cozinhar também todo mundo junto, a família toda se ajudando. Isso, a questão a criança, ela adora. Quando eu trabalhava com questão de merenda escolar, há muito tempo atrás, eu fazia várias atividades onde eu acabava pedindo para elas me ajudarem. E todas as vezes que a gente fazia essas atividades onde elas ajudavam, todas as vezes elas provavam, porque elas ficavam, nossa, eu consegui fazer, nossa, eu ajudei a fazer. Então, às vezes, em vez do pai e da mãe ficarem, ai não, dá muito trabalho, vai dar muita sujeira, pega um dia e com a criança e faz essa questão do preparo de um bolo, do preparo de uma torta, do preparo de um bolo de cenoura. Verdade. Para daí a criança começar a se acostumar com isso. E essa questão da criança ali com 3, 4 anos, é normal ela começar a querer rejeitar certos alimentos, porque ela começa a ter opiniões. A criança até os 2 anos, ela nem sabe que ela é um ser. Depois que ela fez 3, ela já entendeu que ela é uma pessoa e que ela tem vontades. Então, por isso que ela acaba sendo negacionista em alguns pontos, positiva em outros. E essa questão ali em relação à comida é o primeiro ponto que ela vai relutar, porque ele por que tu tá escolhendo para mim? Por isso que é importante, por exemplo, para a criança, não você oferecer, aqui tá teu prato. Você vai dizer isso é isso, aquilo é aquilo. Eu sempre costumo direcionar em consultório para oferecer separado. Então, oferecer, por exemplo, um cantinho brócolis, um cantinho arroz, um cantinho a carne, e ali a criança já vai tendo a opinião dela sobre o que ela quer comer. Ela não comeu todos os brócolis que eu coloquei. Daí tu fala, não. Então come só mais um. Vai fazendo essa questão de ir trabalhando com a criança para que ela vá para ela ir aprendendo os sabores, a sequência que ela mais prefere, o que combina com o quê. Um ponto importante também nessa questão da criança é nunca mencionar que ela é ruim de comer. Porque o que acontece? Muitos pais, eles acabam dizendo, mas a criança ela é ruim de comer. Isso internaliza na criança que ela é ruim de comer. Onde ela diz, pra que eu vou insistir para comer determinado alimento se meu pai e minha mãe dizem que eu sou ruim? Pra que eu vou fazer isso? E você ficar reafirmando, a criança acaba acreditando. Então, em vez de dizer que a criança é ruim de comer, você vai lá e vê qual que é a dificuldade. Por exemplo, em consultório eu percebi que a dificuldade do menino era a textura. Porque ele não gostava de ouvir o alimento fazer creque na boca dele. Então, a gente começou a introduzir os alimentos cozidos e depois os alimentos que eram crus. Depois de 1 ano e pouco, muitos, os pais que não gostam de cebola falam, eu não gosto de cebola pelo barulho que ela faz quando mastiga. Em relação ali à questão dos alimentos, eles não são só a questão do gosto. É a questão do sensorial, do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu cheiro. Então, por exemplo, tu vai oferecer lá uma mistureba de comida, tu não vai nem dizer para a criança o que é. Ela nem vai identificar o que ela está comendo. Daí depois, por exemplo, e crianças ali com 3, 4 anos, tudo que é amarelo e branco elas aceitam. Porque são cores que são mais ok de aceitar. O laranja e o vermelho, elas têm um pequeno receio, mas até vai. Por que criança aceita melhor cenoura? Porque o laranja é uma cor amigável. Agora o verde e o roxo. O verde e o roxo já não traz muito isso. O verde é uma lembrança que a gente tem do passado, onde todas as plantas venenosas elas eram verdes. Então a gente traz isso carregado no DNA da gente. Então, em relação a alimentos de cor verde, cor roxa, cor preta, tudo isso a criança vai ter mais dificuldade. Agora, alimentos que são amarelos, brancos e alimentos que são laranjas e vermelhos, ela vai aceitar melhor. Então, essas questões a gente tem que começar a observar e principalmente observar no meu filho qual que é a dificuldade dele. Perguntar realmente, por que você não gostou da cenoura? Ai, mãe, porque ela tá muito grande. Ai, mãe, porque você botou demais. A criança é desse tamaninho, você vai botar um tantão assim de cenoura para ela, ela se assusta. Então, essas questões ali, os pais, eles têm que começar a conversar com os filhos, porque eles têm 3, 4 anos, mas eles têm opinião. E acaba levando isso para a vida adulta, às vezes, né? Sim. O adulto não consegue introduzir um alimento, não gosta, ou não consegue, eu nem vou na Nutri, porque ela vai receitar para mim, vai passar uma listinha do que eu tenho que comer, só tem coisa que eu não gosto de comer verdura, não gosto de comer fruta. E ela vai, então já é uma coisa que já vem desde a infância, muitas vezes, né? Igual aconteceu essa semana, eu atendi um homem de 48 anos, ele não come.
E por quê? Porque a mãe dele não colocou na vida dele, porque isso não era um costume na casa dele, e ele é um homem de 48 anos que tem vários problemas de saúde. E que precisa introduzir os alimentos ali saudáveis, mas que não teve, de repente, um instinto lá quando era menor de introduzir o estímulo, né, da família. Seria legal se as famílias pudessem fazer uma hortinha, ensinar a plantar, a colher, sabe? A cozinhar. Então, tudo isso eu acho que ajuda, né? Essas questões, elas ajudam muito, né? A criança, ela gosta desse lúdico, de mexer na terra, de ter o sensorial. Então, tanto que nas escolas também tem projetos de horta, projetos de plantar temperos, chás e outras coisas para auxiliar nisso, né? E em relação ali a essa questão em casa, obviamente que é muito mais difícil pela demanda, né, de tempo que os pais têm ali da criança, mas eu acredito que essa questão de cozinhar junto é interessante porque eu já atendi criança que não sabe o que é um mamão. Até a criança sabendo disso, quando vai no supermercado com a mãe, ajudar a fazer a compra, a mãe pode estar também ali dando ideia, vamos levar isso daqui, a gente vai misturar com aquilo lá, e vai cozinhar tal coisa, vai fazer um prato, e aí vai estimulando a criança a querer também, né, experimentar outros sabores, outros pratos e outros gostos. E né? Essa questão ali de experimentar os sabores é importante porque você tem que saber que gosto as coisas têm e principalmente essa questão de conversar com a criança e ver qual que é o problema é muito importante, porque, por exemplo, eu vejo, se eu for me dar de exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu não tinha na minha casa o hábito de comer batata doce, então eu não fui uma criança que teve essa introdução. E quando adulta eu não gostava, não queria, até eu descobrir qual que era o meu problema com a batata doce. Sério? Conseguiu descobrir? O meu problema com a batata doce é o gosto dela. Então, se eu não gosto do gosto, eu pensei, vou temperar com os temperos que eu gosto. Eu amo batata frita, amo batata frita. É tipo assim, a minha comidinha do coração. Então, o que eu pensei? Vou pegar a batata doce, cortar em palitinho, vou temperar com páprica defumada, que eu adoro, e vou botar no forno pra assar. Mas ali eu descobri... Vai fry não vai? Vai, só não ia porque eu não tinha uma. Bom. Então dá pra fazer na air fry também. Em relação ali, esse ponto foi o que eu descobri. Onde depois que eu tempero a minha batata do jeito que eu gosto, eu como. Mas se eu for na casa da minha mãe, que ela faz cozida na água, eu não como. Olha só. Porque eu descobri que o problema é esse. Então, essas questões ali de você conversar com seu filho, você oferecer o alimento de forma diferente. Ele não gosta da cenoura crua cortada em cubinhos, ele gosta dela ralada. Ele não gosta da cenoura crua sozinha, mas no arroz ele come. Então, essas questões ali a gente tem que começar a conversar com a criança, tem que começar a colocar ela para ela me dizia, e aquela pessoa que é, como falam, né? É bom de boca, come todos os pratos e aí acaba exagerando, assim. Tem associação com outros problemas físicos, emocionais, psicológicos, a pessoa está ansiosa, acaba querendo descontar na comida, perdendo o controle? As pessoas que acabam comendo demais, o que pode ser? Primeiro, o fato da pessoa ela não ter horários corretos para as refeições dela. Então, ela passar muito tempo do horário. Então, almocei meio-dia, vou jantar às 8. Fiquei 8 horas sem comer, só tomando água, café, chá, sei lá, não comi. Então, ali na refeição às 8 horas, essa pessoa ela vai querer comer mais. Porque realmente ela vai estar com fome. Porque já passou muito da hora de comer e ela vai acabar comendo demais. Em relação à questão de fome, né, cada um tem o seu momento ali. Mas em relação ali, por exemplo, se eu almocei meio-dia, até 4h30, eu aguento sem comer. Normalmente a gente toma um cafezinho às 3, mas esse cafezinho ele serve mais para dar um gás para tu terminar teu trabalho do que realmente ser uma fome às 3 horas. Então, em relação ali, por exemplo, essa questão da fome, se eu sinto ela, almocei meio-dia, 14 horas eu sinto fome, isso não é uma fome. Isso é uma vontade de comer. Mas ali, se eu almocei meio-dia e às 8 horas eu vou jantar, nitidamente é uma fome de verdade. E daí, se você tá com fome e coloca na tua frente um alimento, por exemplo, rico em carboidrato e rico em gordura, que se chama batata frita, tu vai comer aquilo ali com gosto, com vontade, porque você tá com fome.
Então, em relação ali a pessoa comer demais, pode ser que ela ultrapasse demais os horários dela. Então, pode ser que para resolver essa situação, eu tenha que começar a trabalhar com lanches intermediários. Então, por exemplo, um iogurte com aveia e fruta, ou um iogurte com granola e chia, ou eu vou ter que começar a trabalhar com ela, às vezes, com uma fruta intercalada, ou uma fruta e ovos cozidos, ou às vezes uma coisa que eu gosto bastante, a panqueca de banana, que ela é doce, tem fibras, tem ovo, é uma receita que é interessante de se fazer. Então, em relação à pessoa que come demais ali, a gente tem que começar a ver se eu tenho que trabalhar essa questão dos lanches intermediários com ela. Outro ponto, fazer essa questão de ingerir a salada antes para depois ela comer a comida, porque assim ela consegue ter um autocontrole melhor. Nesse meio tempo também inclui a água, né? Que às vezes a pessoa acaba esquecendo de tomar. E nessa questão ali de ter fome também pode ser sede, porque em relação ao nosso cérebro, o mecanismo da sede e da fome, eles ficam no mesmo setor ali, bem pertinho. Então, se eu peguei e tomei água e vi que isso me saciou, é porque não era realmente fome, eu estava com sede. Então, ali a pessoa que ela come demais, pode ser que ela tenha essa questão de ficar muito tempo sem comer, ela tem essa questão de, às vezes, não beber água durante o dia, e às vezes existe a questão de ela querer comer os sentimentos dela, que é a questão de eu estou ansiosa, eu não parei para entender o que é meu problema, eu não parei para pensar numa solução para o meu problema, então eu preciso comer. Para quê? Para produzir dopamina, para daí eu me sentir calma, e então eu conseguir pensar numa solução. Sim. Nessa questão, quando a pessoa tem esse hábito, isso é gerado às vezes desde pequeno. Por exemplo, criança chorou, o que a mãe faz? Dá uma bolachinha. Dá comida. Dá comida, dá o peito. Então, às vezes tem crianças que elas têm isso mais enraizado nelas. Ou pensou ali com alguma coisa e daí, que foi com a comida, no caso. E daí, quando eu viro um adulto, eu acabo trazendo isso para minha vida adulta também. Tô com problema emocional, compensa a comida. Isso. Tô com estresse no trabalho, preciso resolver uma coisa, não tem a solução, compensa a comida. E daí, o que a gente tem que começar a fazer? Em consultório, eu chamo de técnicas anti-desejo ali, que seria a questão da gente começar a testar pequenas atitudes que mudariam isso. Então, o que seria? Você começar a pensar, o que você gosta de fazer? Eu, por exemplo, eu gosto bastante de dançar, por exemplo. Então, eu estou estressada, estou com um problema para pensar. Vou dançar? Obviamente que não, né? Obviamente que vou colocar uma música para entrar em outro modo e conseguir pensar. Ou às vezes, eu estou no meu trabalho, não tem como eu ouvir música, não tem como eu dançar, o que eu vou fazer? Eu vou descer para um lugar mais afastado, vou ir lá tomar uma água e dar uma relaxada e começar a pensar no que eu vou fazer. Um ponto também que é importante, caminhadas. São coisas que fazem com que a gente esclareça melhor os pensamentos e produza oxigênio, né? Isso, oxigênio no cérebro. A questão também de produzir dopamina. E a questão também em relação a essa questão de controle de ansiedade é um negócio que se chama técnica da respiração, que é onde você inspira por 4 segundos e expira por 8 segundos. Essa técnica da respiração, ela é muito boa porque você pode fazer na sua sala, você pode fazer no banheiro, você pode fazer na área de lanche, qualquer lugar. E o que ela vai servir? Para oxigenar o cérebro, para eu conseguir pensar em decisões que resolvam o meu problema, para que assim eu não me sinta ansiosa. Só que daí você precisa começar a colocar isso em prática e treinar. Não vai ser a primeira vez que você vai respirar que isso vai resolver. E essa questão ali da técnica da respiração, além dela fazer essa questão de oxigenar o cérebro, ela faz com que o meu coração bata mais devagar, onde eu acabo aliviando o meu estresse. Que beleza, né? Então, assim, essa técnica você tem que lembrar que sua barriga é um balão, você enche o balão e esvazia o balão. É uma respiração no diafragma, né? Não no pulmão, isso, né? Bem isso. E essas questões ali, às vezes, têm que ser observadas também com o terapeuta. Então, se tu vê que, fiz todas essas questões e eu ainda acabo comendo em excesso, talvez seja o momento de procurar uma psicóloga, de trabalhar uma outra forma de resolver, associar junto com a questão da alimentação, procurar às vezes até mesmo ajuda de médico psiquiatra, medicamento. Então essa questão ali você vai ter que começar a se observar. E a única forma de eu conseguir resolver o meu problema é eu começando a me observar
e ver quais são. Porque a gente quer que, não, eu quero que os meus problemas se resolvam, tomando um remédio, fazendo uma coisa, mas nem eu sei quais são os problemas. Você não está resolvendo a raiz, sim, tendo um paliativo ali para continuar e o problema continua lá, né? Bem complicado. Então, alimentação é importante, né? A água que você toma é importante, a alimentação é importante, estar de bem aí com a sua mente, com as suas emoções, tudo isso, né? Essa questão ali em relação à definição de bem-estar, o bem-estar hoje em dia ele inclui muitas coisas. É a questão do bem-estar físico, a questão do bem-estar mental e do bem-estar espiritual. Esses três pontos têm que estar resolvidos. E quando eu digo espiritual, não é que eu estou dizendo que você tem que ir na igreja ou acreditar piamente em alguma coisa, mas você tem que ter essas questões resolvidas para que você tenha essa sensação de bem dentro de você. Alimentar a sua energia, alimentar a energia. Porque quando eu estou com algum desses três pontos desequilibrados, eu acabo não me desenvolvendo na melhor versão que eu gostaria. E essa questão ali do bem-estar físico e do bem-estar mental, a alimentação pode contribuir, porque tem vários alimentos que ajudam na saúde cerebral também, na saúde mental. Por exemplo, o ômega 3 é um nutriente muito importante para a questão do cérebro. A questão da colina, que está dentro da gema do ovo, é importante para a memória e importante para a formação do cérebro também. E a colina ela é preservada na gema mole do ovo e não na gema dura. Porque se eu cozinhar demais, essa colina ela acaba perdendo ali. Então, em relação aos alimentos, eles não são somente para encher a barriga, para me deixar satisfeito. Eles têm funções tanto no meu bem-estar físico, quanto também no meu bem-estar mental. Por isso que a alimentação ela é muito importante e por isso que a gente tem que garantir esse direito à alimentação na vida de todos. Por isso que a gente tem que garantir que todas as pessoas tenham acesso a verduras, todas as pessoas tenham acesso a frutas, legumes, carnes, cereais, água, né, uma água de qualidade, para que assim ela consiga nutrir esse seu bem-estar físico e mental e consiga então se sentir bem e ter uma boa saúde nesse caso. Que maravilha! Que todos tenham acesso então a essa boa alimentação. E se você está aí com algum probleminha para entender, para decifrar qual o caminho que você tem que seguir na sua nutrição, você consegue encontrar a Nutri, né? Onde você atende? Então, né? Eu faço os meus atendimentos em alguns locais, né? Eu atendo na prefeitura, mas eu também faço atendimentos particulares, né? Eu faço atendimentos na Clínica de Estética Tainara Von Gilza, que fica na Rua 15, em frente ao Hotel Soralete. E eu também faço os meus atendimentos na Academia do Marcelo, no Centro de Treinamento Movimento Z, em frente à Padaria Quesques. E eu atendo na academia segundas-feiras à noite e na clínica de estética terças e quartas à noite. E também, para quem tem interesse, eu faço atendimentos online. Olha, daí, que legal. Em relação ao meu contato, vocês encontram tudo no meu Instagram, que é @paulamanoela com o, que não sei se depois a gente vai estar incluindo, né? Aqui mas, enfim, também. E daí no meu Instagram já tem a questão do meu contato de WhatsApp, já tem a questão do meu trabalho, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, então dá para ter as informações ali. Maravilhoso! Obrigada por ter vindo aqui, contar da tua experiência como Nutri e passar tanta informação para todo mundo e falar desse dia importante que é o Dia da Alimentação e que todo mundo cuide aí da sua alimentação. Qualquer coisa, entre em contato com a Paula, que ela está aqui para ajudar você. E a gente se encontra então em outro programa Vale Norte Conectado e eu conto com você. Até lá. Tchau! Tchau.